E tem o Corinthians conseguindo a vaga na Sul-Americana, hein? O Pô fechou, Luxemburgo chega a 10 jogos sem derrota, hein? E ó, jogo dificílimo, é bom a gente deixar claro. News Old Boys, time de tradição na Argentina, estádio lotado. News Old Boys focado na Sul-Americana e o Corinthians com time misto. E o Corinthians passa. O Corinthians, pra calar o Flávio Prado, né, Bruno Prado, que diz que o Corinthians é vergonha em competição sul-americana, passa pras quartas de final e, ó, tem outro argentino e dessa vez gigante pela frente, hein? O Corinthians provavelmente vai pegar o Estudiantes nas quartas de final. Estudiantes que já ganhou o primeiro jogo do Goiás por 3-0 e ele chegou feliz. Ele chegou alegre porque ele me ganhou outra aposta e porque o Corinthians está classificado na Sul-Americana. Ele tá gigante. Chegou empinadinho, chegou com o peito estufado. Boa noite, velho Vamp. Você apostou no Internacional, ganha 100, já ganhou 100 com o Cuiabá, ou seja, 200. Mas pode me esperar, porque eu ainda apostei no Palmeiras. Vai, faz o sobe som agora. Eu apostei no Palmeiras, ô palhaço. Faz o sobe som agora. Faz! Você tá mais otimista do que eu. É, porque eu apostei no Palmeiras ainda e apostei no Flamengo. Acho que eu tiro essa diferença nos próximos 2 jogos. Boa noite, velho Vamp. Você tá feliz, né? Agora, sofreu, hein? No primeiro tempo, hoje, o Corinthians sofreu, hein? Boa noite, Bruno. Boa noite, Pepeno. Boa noite, Tico. Ele, quando ganha, ele abre. Eu tô ganhando dinheiro de otário. Ué, eu assumi, irmão. Eu sou... eu já falei, se aqui fosse um canil, ele seria um piquinês e eu seria um Rottweiler. Aquele preto que tem a mancha amarela. Amarela, é o Rottweiler. Mas eu acho que não sofreu não, Tico, o primeiro tempo. O primeiro tempo teve uma certa pressão. Não, sim, mais posse de bola, mas nada que incomodasse o Cássio mesmo, assim, cada cara, aquela defesa difícil. As bolas normalmente iam, assim, meio fraca. O Corinthians, eu acho que foi dos jogos do Corinthians que ele menos sofreu. Né? Contra o Internacional de Porto Alegre, em algum momento o Inter estava pressionando. E o jogo aqui, Itaquera também, eu acho que o New Old Boys até jogou melhor do que jogou em casa. Lotado, cenário propício, se segurou, né? Passa a próxima fase. Eu não vi o Corinthians assim sofrendo tanto, não. E aí, no final, o Luxemburgo faz o quê? Bota os jogadores experientes, seguraram. Se você falar assim, o Cássio, importante e tudo, mas não teve aquela grande defesa do Cássio. Né? Jogou bem o Corinthians, zaga, Gil muito bem. O Gil é um monstro, né? Olha aí, agora tu aproveita. Teu amigo, né? Agora, realmente, tem aquela situação do Corinthians chegar a 10 jogos sem perder, Bruno. Verdade. 10 jogos já do Corinthians. Em 3 competições, né? Você pega sem 3... perder, se mantém vivo em 3 competições, vai para as quartas de final e aí pega o Estudiantes, que aí é uma pedreira do Corinthians. Mas tem que reconhecer, o Luxemburgo colocando um time misto na Sul-Americana, o Corinthians passa de mais uma fase. E só lembrando que tem o Colorado aqui da nossa produção, o Pedro, né? Ele tá eufórico agora. Tava chorando. Que eu apostei com ele, aí ele tá eufórico, só que é frouxo. Você tem que ver vendo o jogo do time dele. Fica ajoelhadinho, fecha o olhinho. Irmão, vira sujeito, irmão. Vê o jogo olhando pra televisão, vê o jogo com atitude. Quando o Carlos de Pena... Como é Carlos de Pena? O De Pena chorou, ficou chorando no estúdio, é ridículo. Agora, parabéns, ganhou a aposta, tô reconhecendo. Ô, Bruno Prado, Bruno Prado, tem um Estudiantes pela frente. Mas o Pô fechou, vai ficar gigante. A gente sabe que ele vai tirar a onda dele e com razão, Bruninho. Ele tá 10 jogos sem perder, como você falou. Ele chegou a ficar 8, 9 sem ganhar quando chegou. Agora ele tá sem perder. Então, 7 vitórias e 3 empates, né? São a maioria dos jogos vitória desses 10, né? 70%, né? Até por serem 10 jogos a conta é bem fácil. Então ele tá vivo nas 3. Quartas de final de Copa Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil com vantagem de 1 gol que ele conseguiu em casa, joga pelo empate. E no Brasileiro ainda uma situação difícil, mas já foi pior. Né? Já esteve dentro da zona de rebaixamento, agora está fora, próximo ainda, mas fora. 2 pontos, né? 2 pontos. É um momento bom do Corinthians no ano, o melhor momento do Corinthians no ano, né? Não é um grande ano do Corinthians, mas é o melhor momento. É um momento que o time está mais confiante, não perde jogos, né? 10 jogos sem perder. Hoje é um time competitivo, claro que tem defeitos, tem problemas, não virou
um super time do dia para a noite, mas é um time hoje que compete. Hoje não é fácil ganhar do Corinthians, tanto que não perde a 10 jogos. Hoje você enfrenta o Corinthians, você tem dificuldade. Então é um bom momento, sim. É um time competitivo, né, Bruno? O que não era. Não era. O Corinthians não vinha sendo competitivo nessa temporada. Os jogos com o Corinthians, às vezes, eram jogos até fáceis para alguns times. O Corinthians teve momentos terríveis no ano, teve momentos muito ruins. Jogando muito ruim, né? Muito, nossa senhora. É por isso que esses 10 jogos, meu Pedro, sem perder, você olha para a tabela do brasileiro, ainda está ali a 2 pontos. Está 2 pontos do Bahia, está 2 pontos do Goiás. É pelo começo de temporada, começo muito ruim no Campeonato Nacional. Agora, o Vamp, deixa eu te perguntar uma coisa. Os números enganam? Porque pelos números, a gente tem aqui, posse de bola, 58% do Nils contra 42% do Corinthians. Aí a gente vê finalizações, 26 do Nils contra 7 do Corinthians, 11 no gol do Nils contra 2 no gol do Corinthians. Enganam os números? Realmente não tiveram finalizações tão claras? Tem uns números aí que eu não entendo. Às vezes você pega assim, se eu jogasse hoje... Mas calma aí, como você não entende? Se eu jogasse hoje... Tá ali, se eu jogasse hoje, eu ia combinar com o zagueiro. Daí eu tocava 5 passes pro zagueiro. 1, 2, 3, 4, 5, rápido. Pegava, dava pro outro, e a posse de bola é nossa aqui. Não saímos do lugar. Passe certo, passe certo. Tinha isso. Acertou todos os passes. Acertei todos os passes. Aquele negócio de botar o GPS pra dormir, pra controlar meu sono, eu ia meter num gato, que o gato dorme todo dia. O gato dorme a noite toda, eu ia pra noite e voltava. O homem tá se cuidando, dormiu a noite toda. Beleza. Mentira, o GPS estava no gato. Esse negócio de posse de bola, né? E chute a gol. Os chutes, se você pensa assim, quem viu o jogo, qual foi a grande chance mesmo, assim, defesa que o Cássio fez ou qualquer dificuldade? Não teve um grande chute. Não teve. Teve um chute no segundo tempo, um chute cruzado, que o Fábio Santos tira. Provavelmente aquela bola ia dentro do gol, mas nada assim que fosse de pressão, de assustar, não. Os números estão aí e dá pra enganar. O cara malandro dá pra enganar. Agora, Piperno, a gente tá falando desse Corinthians, né? Que quando o Vanderlei Luxemburgo chegou, a gente até se perguntava, será que ele vai aguentar? Porque o Lucha ficou aí pelo menos uns 10 jogos sem vitória, não foi, Bruno? Teve um período perto de 10, que ele ficou com aproveitamento 8 de 30%. Sim, demorou muito para ganhar o primeiro jogo. Sim. Dos últimos anos, né? Dos últimos anos, desde do Jair Ventura. Foi um dos piores aproveitamentos de um treinador no Corinthians nos últimos anos. E a gente se perguntava, será que o Luxemburgo vai aguentar? Será que ele não vai cair? Porque ele pediu 10 jogos quando ele chegou. Só que foi pior do que isso. E hoje a maré virou. Hoje a gente já vê um Luxemburgo mais confiante, a gente já vê um Luxemburgo até mais ousado nas coletivas. Você percebe que agora ele está mais confiante. Ao que se deve, Piperno, na sua opinião, essa virada de chave do time do Corinthians? Porque muito se falava, né, e eu questionava, que diziam, tá ganhando, mas ganhou do Universitário, ganhou do América Mineiro. Eu falava, tá bom, mas tá ganhando. Quando perde, reclamam. Quando ganha, vão reclamar também? E agora não, Piperno, porque agora a gente vai lembrar, Atlético Mineiro fora, o Corinthians ganhou. São Paulo no primeiro jogo da semifinal, o Corinthians ganhou. Internacional no Beira-Rio era pra ter ganhado, levou um gol no último minuto, que é um jogo dificílimo. O Inter hoje que passou pelo River Plate. Eliminou o Galo. E agora o News Old Boys, pô. Que o News Old Boys estava muito mais focado na Sul-Americana do que o Corinthians. E o Corinthians consegue, com um time misto, nos 2 jogos, passar por um time de tradição argentino, né? Antes de falar sobre o Corinthians, eu queria só fazer aqui um registro. Você agora é um saco de pancada das apostas. Você é o Ibis das apostas. Tá perdendo pra todo mundo. Tá, mas você não tem que fazer registro nenhum se ninguém te perguntou nada. Eu, como âncora, tenho que comandar os assuntos do programa. Se eu não te perguntei nada, você se limite a falar do jogo entre Corinthians e News Old Boys. Por favor. O Vampeta quieto, humildemente. Ele vai perder as próximas 2, ele vai ficar zerado. Eu falei pra ele que ele nunca viu esse filme. Tem um filme chamado Gladiador, o cara fala pro imperador, lá embaixo tem uma cobra no fundo do mar que ela fica quietinha, só esperando e fazendo de morta. Agora, sobre o Luxemburgo, eu quero dizer uma coisa, porque eu não sou cínico. Quando o Corinthians contratou o Luxemburgo, eu falei, olha, tenho o maior respeito por ele, mas contratou o cara errado, o Luxemburgo está desatualizado, faz tempo que não trabalha em bom nível. Mas eu também disse uma coisa, falei, olha, apesar de tudo ser totalmente crítico dessa contratação,
Eu até vou torcer por ele por tudo que ele me fez gostar de futebol. Porque ele foi o cara mais criativo que eu vi trabalhar no Brasil. Então você deixa Mas de há ser cara de muito pau, tempo- que agora você fala que vou torcer por ele. Não, agora, você não. falou que ele estava ultrapassado. Isso, mas- Você falou que não era treinador. Também não vem agora. Eu tô acabando Vou torcer por ele, não. Não, eu não tô falando que agora eu vou torcer por ele. Eu disse que no dia eu fiz esse monte de crítica, mas também falei, apesar de tudo, vou torcer para dar certo e respeito que eu tenho pela carreira desse cidadão que no passado me fez gostar tanto de futebol. Foi o que eu disse no dia lá, mas eu não acreditava que fosse dar certo. Felizmente, tô queimando a língua. Ele tá fazendo assim, a gente tem que deixar de ser ranzinza em algumas coisas. Ele, embora tivesse carregando o descrédito de muita gente, faz sim um trabalho de recuperação muito importante no Corinthians. O Corinthians avançou de forma inesperada para a semifinal da Copa do Brasil, porque não vamos esquecer que lá atrás reverteu um resultado contra o Atlético Mineiro do Cudê, que hoje é um técnico que acaba de comemorar a eliminação do River Plate. Então não é pouco que o Luxemburgo fez. Em relação à Sul-Americana, a mesma coisa. Fez uma Libertadores ruim, é verdade. Naquele momento em que ele estava tentando recuperar o time, conhecer o time, a gente criticou quando devia e a gente tem que reconhecer que o Corinthians melhorou muito. Não fosse isso, o Corinthians não estaria a 10 jogos sem perder.